Boa noite para você que nos acompanha através dessa transmissão. É uma alegria, uma honra poder entrar na sua casa, poder entrar nesse momento num pedacinho da sua vida para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu espero que você tenha tido um domingo agradável, um domingo feliz, com a sua família, com os seus amigos. É bem verdade que estamos vivendo nesse clima de pandemia, muitas coisas estão diferentes, mas o importante é que agora você dedicou um tempo especial para estudar a palavra de Deus e para buscar na Bíblia a esperança, a força, a luz para passar por esse momento difícil que nós estamos passando. E estamos felizes demais com a sua presença. Se você é um membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Associação Central Sul-Grandense, nós imaginamos que você recebeu, através da liderança da sua igreja, um cartão de apelo. Se você recebeu, por favor, envie para os seus amigos que estão estudando a Bíblia com você. Se você é um amigo e recebeu esse cartão, por favor, preencha ele à medida que você escuta essa mensagem, ouve esse sermão e manifeste ali a sua decisão e depois mostre essa decisão para o amigo que lhe enviou. E se por acaso você não recebeu o cartão, você tem o nosso número do WhatsApp, que durante toda a mensagem vai estar sendo projetado aqui na tela, e você pode colocar ali a sua decisão também, caso você queira receber um estudo bíblico gratuito, ou de maneira especial, se você está tomando a decisão de se preparar para em breve ser batizado. Mande para nós a mensagem para que possamos comunicar aos pastores das respectivas regiões e eles possam atender você e a decisão que você está tomando. Durante todos esses domingos, nós estamos em uma série de domingos especiais, estudando encontros marcantes do Senhor Jesus. E se tem uma coisa que foi especialidade de Jesus durante seu ministério, seu evangelho, foi encontrar com pessoas. Jesus encontrou com multidões, Jesus encontrou também com uma única pessoa e deu atenção quando isso aconteceu. Jesus teve encontro com muitos doentes e nos evangelhos nós vemos vários casos de milagres, Jesus curando as pessoas. Jesus também encontrou a morte. Os evangelhos registram 3 episódios onde Jesus encontrou uma pessoa que havia morrido. E impressionante é que em todos os 3, a pessoa, ao estar na presença de Jesus, ressuscitou. E aqui nós vemos um prenúncio de esperança muito grande, de que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, os mortos em Cristo também ressuscitarão, porque Jesus é a ressurreição e Ele também é a vida. Jesus encontrou até mesmo com o inimigo, isso mesmo, ele ficou frente a frente com o inimigo. Algumas vezes nós vemos episódios onde pessoas ficaram endemoniadas e Jesus foi atender casos assim e todas as vezes que isso aconteceu, a pessoa foi libertada dos poderes das trevas, porque Jesus é muito mais poderoso do que Satanás. Jesus teve muitos e inúmeros encontros durante o seu ministério. Mas nessa noite nós queremos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e estudar um encontro diferente de Jesus. Um encontro único, singular. Foi um encontro inesperado, uma visita surpresa. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Acompanhe comigo a leitura da Bíblia. Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. A palavra de Deus diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Foi um encontro diferente, um encontro inesperado, uma visita surpresa. Alguma vez na sua vida você já recebeu uma visita surpresa? Sabe aquele tipo de visita que você não está esperando? Quando você escuta um barulho de um carro que parou na frente da sua casa, talvez a porta bata e você perceba que a visita está chegando. Eu já recebi algumas visitas surpresas e de maneira específica eu lembro de uma
que foi bastante engraçada. Aconteceu no ano de 2008. Eu morava em Florianópolis e era pastor auxiliar da Igreja Central de Florianópolis. Naquela ocasião, eu morava em um prédio onde moravam apenas pessoas que trabalhavam para a igreja. Moravam alguns pastores e alguns funcionários e professores de uma escola adventista que ficava em frente a esse prédio. E o meu apartamento ficava de porta, exatamente de frente com a porta de um outro apartamento que era do meu melhor amigo, o pastor Vinícius Cardoso, que hoje é pastor dos jovens lá em Joinville, Santa Catarina. E naquela ocasião nós trabalhávamos juntos no centro de Floripa. Ele era o pastor da escola do centro de Florianópolis e eu o pastor auxiliar da Igreja Central de Florianópolis. E nós tínhamos um combinado, já que morávamos no mesmo prédio e éramos tão amigos, para que um soubesse quando o outro estava indo visitar. E o combinado tinha a ver com a forma como nós tocávamos a campainha. Nós tocávamos a campainha de uma forma diferente. Era mais ou menos assim, olha. Din-dom, 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 din-dom. Pronto. Se a campainha tocava assim no meu apartamento, eu sabia que era o Vini indo me visitar. E eu gritava, entra, Vini! Se era no dele, ele gritava, entra, João! Era o nosso combinado. Teve um dia que, depois do trabalho, eu cheguei em casa, depois das atividades ministeriais, estava bastante quente lá em Florianópolis, então eu tirei minha roupa social, eu coloquei uma bermuda, eu coloquei um chinelo e eu fui para a cozinha preparar o meu alimento. Nessa ocasião, eu ainda era solteiro, era noivo da minha esposa. E o pastor Vinícius já era casado com a sua esposa. Eles não tinham as crianças ainda, o Davi e a Lara, mas os dois já eram casados e eu era solteiro e dividia apartamento com outro pastor que era solteiro também. E eu comecei ali a preparar a minha comida, preparar o meu alimento, a minha janta, havia passado no mercado, estava tudo certo. E enquanto eu estava ali envolvido naquilo que ia ser o meu jantar, eu estava esperando que fosse muito gostoso, muito especial, eu escutei o som da campainha. Din-dom, 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 din-dom. A primeira coisa que eu pensei foi que eu ia ter que dividir a minha comida. Isso mesmo. Talvez você, se é casado, assim como eu, não lembra muito bem como é o tempo de solteiro. Hoje, se alguém chega na minha casa, tem comida, a gente prepara comida, tem comida armazenada em casa. Mas quando se é solteiro, não é normalmente assim, você tem a comida só para você e só para aquele dia. Eu havia comprado, lembro muito bem, 3 pãezinhos franceses. E eu estava preparando aquilo que eu ia comer junto com o pão. E quando a campainha toca, eu percebo que eu ia ter que dividir comida com meu amigo Vini. Mas é melhor perder comida do que perder um amigo. E então eu gritei para ele, entra, Vini! Mas ele não entrou. Pelo contrário, din-dom, 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 din-dom. Eu gritei mais forte, entra, Vini, a porta está aberta. Mas ele não entrou, pelo contrário, din-dom, 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 din-dom. Eu desliguei o fogão, saí brabo, batendo chinelo, sem camisa, de bermuda, fui até a porta, pensando já em brigar com ele, por que ele não entrou? Por que a gente tem um combinado? O combinado é para ser seguido. E então eu abro a porta, e quando eu abro a porta, eu mal posso acreditar naquilo que está do outro lado. O pastor Vinícius, obviamente, estava lá. Era só ele que batia a campainha da minha porta. Sim, ele estava de terno e gravata, mas ele não estava sozinho. Do lado dele estava o pastor ministerial da associação, que é o pastor que cuida dos pastores, de terno e gravata também. E do lado do pastor ministerial estava a sua excelentíssima esposa, toda com roupa de igreja. E eu olho para todos eles, olho para mim, sem camisa. Eu fecho a porta na cara deles. E eu volto correndo para dentro do quarto, digo assim, esperem aí. Pego uma camisa, coloco e volto então, todo brabo, indignado para a porta e morrendo de vergonha. E eu digo assim, oi gente, tudo bem? Vocês querem entrar? Vieram sem avisar, né? E eles brincam comigo e dizem, não, João, não te preocupa. Eu vim fazer uma visita aqui para o Vini do lado e ele falou, vamos passar ali rapidinho só para dar um oizinho. Só para dar um oizinho. Visita inesperada, visita surpresa. Me pegou despreparado. Quando Jesus foi à casa de Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos que moravam na cidade de Betânia, Jesus foi sem avisar. Foi um encontro inesperado. Foi uma visita surpresa. Esse evento aconteceu no ano 31 depois de Cristo, no início do inverno. E Jesus foi, e quando Jesus viajava, não se esqueça que ele não viajava sozinho.
As viagens não eram confortáveis como hoje, não eram feitas de carro ou de algum outro veículo de locomoção, eram feitas a pé, com sandálias de couro, em estradas empoeiradas, não tinham postos de gasolina, não tinham lojas, não tinham mercados, não tinham conveniências no meio do caminho. As pessoas chegavam cansadas, as pessoas chegavam famintas, precisando de hospitalidade, precisando de receptividade, precisando de amor, de descanso, de carinho. E assim Jesus chega com os seus 12 discípulos na casa dos irmãos de Betânia. No primeiro momento, há muita alegria por parte dos irmãos. Jesus, o Senhor veio nos visitar. Que alegria, seja bem-vindo, entra. E aí começa a entrar em cena Marta. E eu fico imaginando, Marta olha para Jesus e diz, que bom que o Senhor veio, Jesus. Estamos muito felizes. Mas eu percebo que o Senhor veio com a tropa toda, não é, Jesus? Trouxe os 12? Os 12 mesmo? Nenhum ficou? Muito bem. Sejam bem-vindos. Sentem-se, descansem e eu vou preparar a refeição. Pode ter certeza, Jesus, hoje o Senhor vai comer e vai comer muito bom. Descansem, conversem, fiquem à vontade, nós iremos preparar. E então Marta sai da sala e ela começa a trabalhar para servir a Jesus. Quando nós lemos essa história, em um primeiro momento, a nossa tendência natural é fazer um julgamento entre Maria e Marta e olhar para Marta como a vilã da história e Maria como a mocinha, por um motivo muito simples. E o motivo é o seguinte: Marta fez uma escolha diferente da escolha de Maria. E Marta foi repreendida por Jesus à medida que Maria foi elogiada. Logo, Marta é a vilã e Maria é a mocinha. Mas na verdade não é bem assim. Ambas mulheres tinham suas características positivas. E o que faz muita gente pensar assim é porque cada uma delas fez uma escolha diferente naquela noite. Uma escolha diferente. Eu sei que você, assim como eu, faz muitas escolhas na sua vida. Existem escolhas que são muito fáceis de fazer, sabia? Existem escolhas que elas já estão mais ou menos no piloto automático. Por exemplo, quando você acorda de manhã e vai escovar os seus dentes, você pega o tubo de pasta de dente e você aperta. Talvez você nem pense nisso, mas você está decidindo em que espaço do tubo de pasta de dente vai apertar. Se você aperta mais embaixo e sobe sistematicamente, ou aperta direto no meio, e acreditem, tem casais que brigam por causa disso. E na quarentena eu fico imaginando o que pode estar acontecendo nas casas do povo, todo mundo dentro de casa. Mas são decisões que a gente não pensa, são fáceis de fazer. Quer ver outra decisão que tomamos todos os dias e nós nem sequer pensamos? É a decisão por que parte do nosso corpo começamos a lavar quando estamos tomando banho. É isso aí. Você sabe por onde começa o seu banho? Talvez você nem saiba, mas você decide. Eu sei, eu começo sempre lavando o pescoço pela parte de trás aqui. É aqui que começa. São decisões que já estão no piloto automático, fáceis de fazer. Outro tipo de decisão fácil de fazer é quando nós temos que escolher entre o bom e o ruim. É fácil, porque entre o bom e o ruim, a gente sempre fica com o bom. Eu não sei se você, principalmente no final do ano, quando faz compra num supermercado ou numa loja, às vezes nós participamos de umas promoções, e aí você tem que preencher um cartãozinho. E o cartãozinho normalmente diz assim: em qual supermercado você gosta de comprar e vai te dar de presente um carro nesse Natal? E aí uma opção é colocar o nome do supermercado e a outra opção é dizer assim, em qualquer outro supermercado. A gente preenche, coloca os dados e na esperança de que daqui a pouco a gente consiga ganhar um sorteio assim, e quando você marca, você sempre escolhe o nome do mercado ou da loja que você está comprando. É fácil, é uma decisão simples, entre o bom e o ruim nós sempre escolhemos o bom. Mas a decisão que Maria e Marta tomaram naquele dia em Betânia foi uma decisão completamente diferente. Foi uma decisão que se assemelha mais com as decisões que nós tomamos no âmbito espiritual. Marta e Maria tiveram que escolher entre o bom e o melhor. O bom e o melhor. Marta não fez uma escolha ruim, ela fez uma escolha boa. A escolha de Marta foi muito boa, inclusive. Porque as visitas chegaram, precisavam ser servidas, precisavam ser alimentadas. Quem é que faria esse serviço? Não se engane, nos dias de Jesus, no primeiro século, na comunidade judaica, não tinham serviços de delivery. A comida precisava ser feita.
o alimento precisava ser preparado, o trabalho duro precisava ser assumido por alguém. E a própria Bíblia, no Antigo Testamento e depois em Hebreus, nos mostra que nós devemos exercer hospitalidade. O livro de Hebreus chega a dizer que às vezes, exercendo a hospitalidade correta, nós recebemos anjos sem nem saber. Marta escolheu uma coisa boa, servir as visitas, servir a Jesus, trabalhar por Cristo, oferecer o seu melhor. Aliás, eu imagino que se você e eu estivéssemos naquela casa no primeiro século, possivelmente nós teríamos feito a escolha de Marta. Servir a Jesus era a escolha mais educada, mais cordata, mais coerente, mais carinhosa. Mas Maria fez uma escolha diferente. E ela fez uma escolha diferente porque essa visita tinha algo diferente. Dado o fato de quem é que estava visitando os irmãos em Betânia, não era uma visita comum. Era Jesus Cristo, o Criador do universo. Aquele que havia multiplicado pães e peixes. Aquele que havia curado doentes, ressuscitado mortos. Era Jesus Cristo que havia andado sobre as águas, operado pescas miraculosas. Era Jesus Cristo que havia acalmado tempestades. Era o Salvador, era o Messias. Era Jesus que estava na casa de Maria e de Marta. E pelo fato de ser Jesus quem estava na casa de Maria e Marta, a escolha de Marta, embora tivesse sido boa, não foi a melhor. E Maria escolheu o melhor. Maria escolheu não dedicar-se a servir a Jesus, mas aproveitar que Jesus estava em sua casa e desfrutar da presença, da companhia e dos ensinamentos do Senhor Jesus. E aí eu gosto de imaginar a história, não sei você quando lê a Bíblia, mas tem algumas coisas que a Bíblia não conta. E eu gosto de ficar imaginando, para viver um pouquinho da história. E eu fico imaginando a história mais ou menos assim, fica comigo aqui, ó. Eu imagino que Marta, ela foi preparar a alimentação e ela foi na cozinha. Vamos imaginar que aqui é a nossa cozinha. E ela está aqui preparando os alimentos, ela está cortando as coisas, ela está arrumando tudo. De repente ela vai na sala e diz assim: Jesus, fica tranquilo, hoje sai aquele cordeiro que o Senhor adora, hoje vai sair um jantar de primeira. Descansa e eu estou preparando. E ela volta para a cozinha e ela continua a arrumar, ela pica, ela colhe. E na minha cabeça eu imagino a história mais ou menos assim. De repente Maria diz assim, de repente Marta diz assim: Maria, me alcança 10 tomates aqui que eu preciso colocar no molho, precisa agora. E ela continua arrumando, picando, temperando, arrumando. E ela diz: Maria, cadê os tomates, Maria? E ela vai fazendo as coisas. E ela: Maria, eu já pedi os tomates, Maria. Maria, Maria, onde é que você está, Maria? Você consegue imaginar? Onde é que estava Maria? Maria não estava na cozinha ajudando a sua irmã a preparar a refeição. Aí ela vai procurar Maria, isso aqui eu estou imaginando. Ela vai, quem sabe, ver se ela está lá fora colhendo os tomates. Não está lá fora. Talvez então no banheiro. Não está no banheiro. Onde é que está Maria? Onde é que está Maria? E aí você não vai acreditar. Ela vai até a sala dar uma espiada. E quando ela olha para a sala, Maria está na sala, junto com os homens, sentada aos pés de Jesus, batendo papo, enquanto ela desesperadamente está fazendo o melhor para servir ao Senhor Jesus. O que você acha que Marta iria fazer? Marta ficou desesperada, indignada com Maria. Que atitude mais folgada! Por que ela não está me ajudando? E então Marta, ela caminha até a sala, e ela pensa assim: eu vou chamar a atenção da minha irmã mais nova, de Maria, para que ela venha trabalhar comigo. Mas então ela tem uma ideia, e a ideia dela é a seguinte: dessa vez não sou eu que vou chamar a atenção de Maria. Quantas vezes eu já fiz isso? Não adianta com essa menina aí. Dessa vez, ela vai ouvir a repreensão de quem ela mais gosta, de Jesus. E então ela vai para Jesus e diz assim: Mestre, o Senhor não se importa que eu esteja desesperadamente preparando toda a comida, todas as coisas, e enquanto eu estou fazendo isso, Maria está aí sentada ouvindo os teus ensinamentos, conversando, batendo papo. Faz assim, Jesus. Ela faz um pedido para Jesus: ordena que Maria venha me ajudar, que ela venha para o seu lugar. E eu fico imaginando ela cruzando os braços assim:
fazendo aquele sorrisinho de canto de boca e esperando para ver o que Maria ia receber de Jesus. Só que Jesus, como sempre, é surpreendente. Jesus não repreende Maria, ele fala com Marta. E ele diz com voz de amor, lágrimas na voz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Ele repreende Maria. Você anda inquieta. Você te preocupa com muitas coisas. Você se preocupa com muitas coisas. Mas pouco é necessário. Na verdade, uma só coisa é necessária. Jesus mostrou para Marta que existiam duas partes. E que Maria tinha escolhido a melhor. E nesse momento da história, eu preciso refletir um pouquinho a mais com você sobre a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Você sabe quem era Maria? Maria era Maria de Betânia. Nós acabamos de ver que essa história se deu na cidade de Betânia. Mas tem um detalhe. A Maria de Betânia é pintada em outras cenas dos evangelhos com outro nome. Maria Madalena. Isso mesmo. A Maria de Betânia, de Lucas 10, 38 a 42, que lemos, é a mesma Maria Madalena, a prostituta, aquela que vivia uma vida devassa. E como nós sabemos disso? Presta atenção. A Bíblia, num primeiro momento, conta 3 cenas onde aparece Maria de Betânia. A primeira é essa cena que nós acabamos de ver, essa história da visita inesperada, da visita surpresa. A segunda cena é registrada em João capítulo 11, quando Lázaro morre. E Jesus vai ressuscitar Lázaro. E aí Marta e Maria estão ali novamente. E Maria mais uma vez se lança aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E nesse momento a Bíblia diz que o coração de Jesus se comove. E logo depois Jesus chora. E o terceiro relato está em João capítulo 12, a partir do versículo 1. Quando é feito um banquete. E a história desse banquete diz que no banquete oferecido a Jesus, Maria de Betânia, ela vai até Jesus com um vaso de alabastro, um perfume em suas mãos, e ela derrama esse perfume sobre os pés, sobre a cabeça de Jesus, seca com os seus cabelos. E aí Judas Iscariotes, o que traiu Jesus logo em seguida, ele critica e diz assim: esse dinheiro gasto com esse perfume, devia ser colocado na sacola, na bolsa dos pobres. E Jesus repreende Judas, porque Jesus sabia muito bem que a intenção de Judas era colocar a mão e roubar desse valor que seria destinado aos pobres. E Jesus diz: deixa isso que ela está fazendo, porque ela está trabalhando no meu embalsamento. O que ela está fazendo por mim em vida é o que depois precisaria ser feito por mim na morte também. E sabe o que é interessante? Esse relato de João, capítulo 12, ele não aparece só em João, capítulo 12. Ele aparece também em todos os evangelhos. Ele tem o seu correspondente em Mateus, capítulo 26, versículos 6 a 13. Também em Marcos, capítulo 14, versículos 3 a 9. E também em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Mas quando nós olhamos esses 4 relatos dessa história, num primeiro momento, parece que há uma controvérsia. Parece que o relato de Lucas é diferente dos outros evangelistas, de João, de Mateus e de Marcos. Por quê? Olha só. Porque no relato de João, Mateus e Marcos, eles dizem que essa história aconteceu em Betânia. E Lucas não diz onde aconteceu. João, Mateus e Marcos, obviamente, têm correlação, é a mesma história. E Mateus e Marcos dizem que foi na casa de Simão o leproso. Mas Lucas não diz que foi na casa de nenhum leproso, diz que foi na casa de um fariseu. João, Mateus e Marcos colocam essa história na linha de tempo final, próxima à morte de Jesus, para ser mais preciso, 6 dias antes da Páscoa, nos últimos dias da vida de Jesus. E Lucas coloca essa história no meio do ministério de Jesus.
E ainda tem outra diferença. Em João, Mateus e Marcos, quem critica a mulher que unge os pés de Jesus é Judas Iscariotes. E ele diz que o dinheiro devia ser colocado na bolsa de valores que iria ajudar os pobres. E Jesus repreende Judas Iscariotes. Mas em Lucas é outra história aparentemente que aparece. Porque em Lucas o que acontece é que o fariseu, dono da casa, dono do banquete, que estava oferecendo o banquete a Jesus, ele tem um pensamento, isso mesmo, um pensamento, ele não fala com ninguém, ele apenas pensa. Quando a mulher unge os pés de Jesus, lava com as lágrimas, seca com os cabelos, ele pensa assim: se esse homem fosse profeta, se ele fosse profeta, como ele diz que é, ele saberia quem é essa mulher que está aí nos pés dele, saberia que é uma mulher da vida, saberia com o que ela trabalha, do jeito que ela vive uma vida vergonhosa, ele saberia, ele não deixaria ela tocar. Impressionante que esse homem havia sido curado da lepra por Jesus. Já tinha tido um encontro marcante com Jesus, mas agora ele estava em seu pensamento, no seu interior, questionando se Jesus de fato seria um profeta. E olha que Jesus não era um profeta, Jesus era muito mais do que isso. Jesus era o Deus Altíssimo encarnado, o Messias, o nosso Salvador. E Jesus leu o pensamento dele e vai conversar com ele. Nos outros relatos, nos outros 3 relatos, Jesus repreende Judas ao vivo, diante das pessoas, porque Judas faz uma crítica ao vivo diante das pessoas também. Mas no relato de Lucas, Jesus vai direto com esse homem e conversa com ele. E Jesus conta uma parábola. Parábola registrada em Lucas é mais ou menos assim. Jesus disse que tinha um homem credor e ele tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Um devia 500 e o outro 50. E Jesus diz que o credor perdoou os 2. E aí ele pergunta para aquele homem: qual você acha que ficou mais agradecido? E o homem responde assim, o fariseu: eu acho que foi o que perdoou, o que teve a maior dívida perdoada. E Jesus falou: você respondeu bem. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não colocou bacia para lavar os meus pés, mas ela lavou com as lágrimas e secou com o cabelo. Quando eu entrei na sua casa, você não me deu ósculo santo, mas ela não para de beijar os meus pés. Quando eu entrei na sua casa, você não me ungiu, mas ela me ungiu com esse perfume caríssimo. Porque eu tenho uma coisa para te dizer: a quem muito é perdoado, muito se ama. A quem muito é perdoado, muito se ama. E Jesus deixou claro que nessa história, aquela mulher havia sido muito perdoada por Jesus, por isso ela amava tanto e tinha toda essa manifestação por Jesus. Mas você percebe que aparentemente o relato de Lucas é diferente dos outros 3 relatos dos evangelhos? E como é que eu estou afirmando para vocês que é a mesma pessoa, que é a mesma mulher? Primeiro, porque tem uma questão relacionada à forma como o evangelho de Lucas foi escrito, que eu gostaria que você entendesse. O evangelho de Lucas, ele foi escrito para cristãos gentios não palestinos, na sua maioria os gregos. E Lucas tinha um receio de que as pessoas mais pensantes dessa cultura colocassem em xeque o fato de Jesus ser quem o evangelho dizia que era. Porque ninguém do povo de Jesus, da liderança do povo de Jesus, o aceitava. Então Lucas tem o cuidado de 3 vezes no seu evangelho demonstrar que Jesus entra em casa de fariseus, de líderes religiosos do seu tempo. Lucas coloca a história no meio do evangelho, não segue exatamente a ordem cronológica. Por isso ele não cita que aquela atitude foi para preparar o embalsamento de Jesus, e nem sequer cita a questão de Judas, porque isso não faria sentido naquele momento onde Lucas coloca a história. E Lucas, ele resolve dar ênfase a essa questão, enquanto os outros evangelistas dão ênfase a outra fala de Jesus. Mas é a mesma história. E Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela deixa muito claro nas páginas 566 e 567 que era a mesma história e a mesma pessoa. E Ellen White explica o seguinte: Simão, que havia
dado o banquete, havia convidado as pessoas, Simão havia sido curado de lepra. E ele dá um banquete em gratidão a Jesus. E ele convida Lázaro, que havia sido ressuscitado. Jesus vai, os discípulos vão, Marta está servindo. Outras pessoas estão ali curiosas para ver quem era Jesus, como era Jesus, e principalmente para ver Lázaro, que havia sido ressuscitado. E Ellen White diz que Simão, quando escuta Judas criticar a atitude daquela mulher, ele tem o seu coração influenciado e ele começa a pensar aquilo sobre Jesus. Mas Jesus conhecia muito bem mesmo quem era Simão. Jesus sabia que ele é quem havia introduzido Maria, sua sobrinha, na vida de prostituição. Ellen White deixa isso muito claro. Mas Simão se julgava mais justo do que Maria, sabe por quê? Porque o pecado dele não aparecia. Ele continuava sendo líder da igreja, continuava sendo fariseu. Do lado de fora, ele era pomposo. As pessoas olhavam para ele e achavam que estava tudo bem. E sua sobrinha, ela tinha caído totalmente. Tinha virado uma devassa. Ela havia caído na prostituição. Então ele se julgava melhor do que ela. Mas quando Jesus conta a parábola, Jesus quer dizer para ele uma coisa e deixa bem claro. O seu pecado é muito pior, quanto 500 denários é mais caro e vale mais do que 50 denários. Sabe por quê? Porque ao passo que Maria era uma pecadora perdoada, Simão era um não perdoado pecador. Então, queridos, Maria de Betânia é exatamente a mesma Maria Madalena. E aqui nós vemos a beleza da graça do Senhor Jesus. Maria de Betânia, Maria Madalena, havia levado uma vida de promiscuidade. Desde jovem ela tinha sido introduzida no pecado. A vida tinha pego muito pesado com essa mulher. Ela foi abusada por Simão, tio, fariseu, líder religioso, perfeccionista de aparência, do lado de fora, mas que não valia nada no interior, era podre por dentro. A partir daí começara a sua vida de prostituição, de lascívia, de decadência. Ela saiu de Betânia, casa da sua família, e ela vai viver em Magdala, no litoral, onde ela viveu essa vida suja, vergonhosa, humilhante. E é impressionante que a Bíblia diz que Jesus tirou 7 demônios de Maria Madalena. Mas no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White amplia um pouquinho mais, dizendo que não foram simplesmente 7 demônios em uma única vez. Por 7 vezes Jesus exorcizou Maria Madalena. Você consegue imaginar isso? Ela fica possuída por Satanás e Jesus vai lá e a liberta. Mas ela continua pecando e cai de novo. Jesus vai lá e a liberta. E ela peca de novo e cai de novo. E o inimigo a toma. E isso acontece 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 7 vezes Jesus expulsa Satanás do corpo de Maria Madalena. E agora, de fato, ela fica livre. Abandona a vida de pecado. Abandona Magdala e volta para Betânia. Volta para a casa da sua família. Volta a viver uma vida digna. Começa a ter um novo começo. E é nesse momento, nesse exato momento, que Jesus visita de maneira inesperada a casa das irmãs. Marta vai até a sala e diz: Jesus, coloca Maria no lugar dela. Manda ela vir trabalhar comigo. Manda ela vir me servir. Coloca Maria no lugar dela. E sabe o que Jesus responde para Marta? Eu não preciso colocar Maria no lugar dela, porque Maria já está no seu lugar. Maria está no melhor lugar do mundo. Maria está aos meus pés, aos pés do Salvador. E a boa escolha que ela fez não vai lhe ser tirada. Você consegue entender, meu amigo? Você consegue entender que Jesus conhecia toda a vida de Maria? Conhecia tudo. Sabia tudo o que ela tinha feito. E mesmo assim a sua graça é tão maravilhosa, tão grande, tão generosa, tão altíssima,
depende tanto dos seus méritos e não dos nossos, que Ele a olha como se nunca tivesse pecado. E diz, ela está no lugar correto. Ela escolheu o melhor. Jesus conhecia Maria, conhecia intimamente Maria, sabia tudo que Maria tinha feito, havia chorado todas as vezes que Maria havia caído. Mas sabe de uma coisa? Jesus não olhava para o que Maria tinha feito. Jesus olhava para quem Maria era. Maria era sua filha. E Jesus sabia que Maria poderia brilhar para a sua glória. Ellen White diz que foi Maria que se assentou aos pés de Jesus e dele aprendeu. Foi ela que lhe derramou na cabeça o precioso unguento e banhou os pés com as próprias lágrimas. Foi ela que achou-se aos pés da cruz e o seguiu ao sepulcro. E finalmente foi ela, foi Maria de Betânia, Maria Madalena, foi Maria pecadora regenerada pela graça de Jesus, a primeira junto ao sepulcro depois da ressurreição, a primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. E se você lembra dessa história, relatada em João capítulo 20, Jesus aparece para Maria, ela está chorando, ela não reconhece Jesus, e então Jesus a chama pelo nome, Maria, e ela então reconhece, mestre, o adora, cai aos seus pés, e Jesus diz, não me detenha, porque eu não subi para o Pai. Após a ressurreição de Jesus e a vitória sobre a morte, ele devia subir ao seu Pai. Ele devia ao céu e ao universo apresentar os trunfos da vitória, mas ele deixa o céu inteiro esperando para consolar uma mulher que estava chorando, e não era qualquer mulher, era Maria, a antiga pecadora, mas para Jesus não era pecadora, era Maria, sua filha, regenerada pela sua graça. Hoje eu sei que eu falo para pessoas que talvez se sintam pecadoras. Todos nós somos pecadores. Para nos salvar, nós precisamos dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Uns devem 500 denários, uns devem 50, mas todos devemos. E só há salvação no nome de Jesus. Só há salvação através da graça de Jesus. Não há pessoa que tenha ido tão longe, não há pessoa que tenha caído tanto, não há alguém que tenha pecado tanto que não possa ser resgatado pelo Senhor Jesus. A salvação está ao alcance de todo aquele que buscar, de todo aquele que, como Maria, escolher o melhor, e o melhor é Jesus. O melhor é Jesus. E eu termino perguntando para você, tem você escolhido Jesus na sua vida? Tem você escolhido Jesus na sua vida? Você tem se aproximado de Jesus? Tem colocado Jesus em primeiro lugar? Acima do seu trabalho, acima dos seus estudos, acima dos seus sonhos, acima da sua família, tem você colocado Jesus em primeiro lugar? Eu quero apelar para que você tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Você pode mandar um WhatsApp para o número que aparece na nossa tela, ou você pode responder o cartão de apelo se você o recebeu, mas eu queria desafiar você hoje a escolher Jesus. Se eu estou falando para alguém que não conhece Jesus, escolha hoje conhecer Jesus. Peça um estudo bíblico, que nós teremos a alegria de estudar a Bíblia com você. Se eu estou falando para alguém que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, já conhece Jesus, já tem visto Jesus, mas ainda não decidiu, ainda não escolheu, aprenda com Maria, escolha o melhor, escolha Jesus, tome a decisão pelo seu batismo. Mande essa mensagem para nós, para que nós possamos trabalhar com você e em breve batizá-lo. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja afastado da igreja, afastado de Jesus, afastado dos caminhos do Senhor, dos caminhos do bem. Hoje é o dia de voltar. Olhe para a vida de Maria. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não olhe para o seu passado, não olhe para os seus erros, não olhe para a sua sujeira, não olhe para o que pesa na sua vida. Entregue tudo isso para Jesus. Você não é salvo pelo que faz, pelos seus méritos, mas pelos méritos de Jesus. E tudo o que você precisa fazer é escolher. Escolha Jesus, escolha voltar. Responda esse WhatsApp, responda esse cartão de apelo, mas tome uma decisão ao lado de Jesus. A Savana vai cantar uma música final, e eu estarei orando para que você tome uma decisão ao lado do Senhor Jesus, a decisão de escolher o melhor
de escolher Jesus. Sou um pecador, mal é o meu querer, eu não posso mais controlar meu ser. Dentro em mim está uma forte dor que me rouba a paz e tira meu valor. Eu oro então ao Senhor Jesus, confiando que seu grande amor me conduz, mas não posso ver esperança em mim. Estou na escuridão sem fim. Pelo meu pecado eu não posso ver nem sequer a luz que do céu me vem, mas eu posso crer que Jesus me quer e que o seu amor eterno e fiel. E eu me entrego então aos braços de amor do Pai, confiando que sua graça é tudo que vou precisar. E eu me entrego, Pai, aos seus cuidados de amor, pois eu quero ser somente o seu louvor. E eu me entrego então aos braços de amor do Pai, confiando que sua graça é tudo que vou precisar. E eu me entrego, Pai, aos seus cuidados de amor, pois eu quero ser somente o seu louvor. Tomou a sua decisão, fez a sua escolha, mandou o WhatsApp para nós, respondeu o cartão de apelo, pediu o seu estudo bíblico, tomou a decisão pelo seu batismo, decidiu voltar para os caminhos do Pai para todo sempre. Eu quero terminar dizendo para você uma coisa que, por favor, não esqueça. Em nome de Jesus, não esqueça. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus não olha para o que você faz, para o que você fez. Ele não se preocupa tanto com isso. Ele olha para quem você é. Você é filho do Altíssimo, filha do Altíssimo. Se Jesus perdoou Maria Madalena, Ele pode perdoar qualquer pessoa. Ele tem uma mão estendida para você, uma salvação. Agarre essa mão. Escolha o melhor. Escolha Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque nesse encontro que estudamos nessa noite, nós aprendemos sobre a graça maravilhosa de Jesus. E obrigado porque essa graça está ao alcance de todos nós. Que a graça de Cristo possa cobrir a vida de cada um de nós. Possa dar-nos perdão para os nossos pecados, a purificação da nossa culpa.
E que a graça de Cristo possa nos dar forças para vivermos uma vida para a glória de Deus, para a expansão do seu reino, uma vida que honre o Senhor. Terminamos esse culto pedindo a bênção a cada um, onde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém.